21 diz: naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, os guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram tentar contra o rei Assuero. Esther capítulo 3, verso 2 diz: todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Esther capítulo 4, versos 2 e 6 diz: chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Verso 6: saiu, pois, ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Esther capítulo 5, verso 9 e 13. Então saiu Amã naquele dia alegre de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantaram nem se moveram diante dele, e com se encheu de furor contra Mordecai. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Esther capítulo 6, verso 10 diz: então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes do cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai que está assentado à porta do rei. Esther capítulo 6, verso 12 diz: depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei. Então perceba que em todo o tempo, independente das circunstâncias, Mordecai sempre permanecia à porta do rei. Independente da situação, permaneça na posição. Senhor ministro, praticamente essa palavra no meu coração. Independente da situação, permaneça posicionado, permaneça diante do propósito que Deus tem reservado para a sua vida, para aquilo que Ele tem reservado através da sua história, no lugar que você está. Destacando os versículos que foram lidos, no capítulo 2, a partir do verso 21, Mordecai permaneceu na posição sempre atento e vigilante. Ele descobre então neste lugar uma conspiração contra o rei Assuero. Que os guardas queriam então atentar contra a vida do rei. Ele ali é usado como um instrumento de livramento sobre a vida daquele rei. Nós precisamos entender que também somos instrumentos nas mãos do Senhor e quando permanecemos na posição, na presença de Deus, o Senhor nos usa como instrumento em suas mãos para ajudar, para libertar, para salvar vidas, no lugar que Ele nos colocou. Gente, o propósito que Ele tem estabelecido através de nós, aonde nós estamos. O capítulo 3 de Esther conta que Mordecai é odiado por Amã e pelo simples fato de não fazer o que todo mundo estava fazendo. Porque todos os servos ali se prostravam diante de Amã e o adoravam porque era um decreto que ia agradá-lo. Deus havia honrado Amã naquele lugar. Mas quando ele percebe que havia um ali diferenciado, que havia Mordecai, a qual não se prostrava diante dele, e ele era, pelo fato dele ser judeu, de saber o Deus que ele deveria servir e honrar apenas, ele não se prostra diante de Amã e não faz o que todos estavam fazendo. Nós precisamos lembrar que nós não somos todo mundo, como a frase sempre dita, né, das nossas mães: você não é todo mundo. E é um fato. Mas a gente vê muitas pessoas fazendo, repetindo algumas coisas e a gente às vezes quer ir no embalo, só que nós precisamos lembrar que não somos iguais. Nós somos diferenciados por ter a presença de Deus em nossa vida, por sermos escolhidos pelo Senhor para fazer a diferença onde estamos. Ou seja, não fomos chamados para ser influenciados, mas influenciar o lugar que estamos. E Mordecai, ele sabia quem ele era, ele tinha uma identidade. Ele sabia como deveria agir e reagir diante da oposição que se levantou ali. Se a gente for ler mais abaixo, no capítulo 3, os guardas ali, eles contam para Amã que Mordecai não estava se prostrando para ver se ele manteria aquela posição. Ele se manteve firme diante do propósito dele, se manteve firme diante daquilo que ele sabia quem ele era e do Deus que ele servia. Ele poderia ter medo de Amã, ele poderia ali se prostrar por medo do que poderia acontecer, mas não, independente da oposição, do que ele poderia sofrer, por amor ao Senhor, ele se manteve firme, permaneceu na posição que o Senhor queria que ele estivesse. Mordecai, mesmo sendo pressionado, forçado a se prostrar, ele permanece firme em seu propósito e fidelidade diante da presença de Deus. Esther capítulo 4, quando Mordecai soube do decreto do rei sobre os judeus, a Bíblia fala que ele rasga suas vestes e se cobre de pano de saco e cinza. Ele começa a clamar em alta voz até chegar à porta do palácio. Mas mesmo angustiado, decepcionado, preocupado, Mordecai permanece posicionado em seu devido lugar. A Bíblia fala que ele
permanece perante a porta, ele não passa para dentro do palácio, porque quem estava ali vestido de panos de saco, da situação que ele estava, não poderia ter acesso para dentro do palácio, ultrapassar a porta. Mordecai não precisou invadir o palácio para falar com a rainha Esther, ele não precisou forçar nenhuma porta ou dar jeitinho para falar com Esther. Ele simplesmente permaneceu no seu lugar e na posição. E a rainha Esther, ao saber como ele estava, porque a notícia sobre o seu estado chegou até ela se preocupou e quis ajudar Mordecai naquela situação, porque é assim que acontece. Quem permanece posicionado no seu devido lugar, independente da situação, o Senhor ele envia recursos. Essa pessoa ela chama atenção pela sua postura, mas nós precisamos lembrar que não tem a ver com a pessoa, nem sobre a sua autossuficiência, sobre o que ela sabe ou não fazer, mas pelo propósito que Deus tem estabelecido sobre a minha e a sua vida no lugar que estamos. Foi permissão do Senhor naquela situação, para que através de Mordecai, Esther fosse despertada para o propósito que ela tinha. Mordecai foi usado para despertar Esther sobre o fato dela estar ali dentro, não era sobre ela. O fato dela estar ali dentro não significaria que se ela não fizesse nada pelo povo, ela iria se livrar das consequências. Mas então ali, o Mordecai é usado para despertar. O fato dela estar ali naquele lugar era porque havia um propósito através da vida dela para que o povo do Senhor fosse resgatado, fosse liberto e fosse salvo das mãos de Amã. Porque havia sido estabelecido já um decreto para que não só Mordecai, mas todos os judeus fossem mortos. Mordecai, quando soube, ele se posiciona e a situação chega diante de Esther, ou seja, ele tem acesso a lugares e a pessoas que, se não tivesse um propósito ali sobre a vida dele, ele não teria. Então nós precisamos lembrar que se temos acesso a lugares, se estamos em devidas situações, se temos acesso a algumas pessoas, é porque existe um propósito de Deus através de nós. Por isso entenda que os lugares, pessoas e situações que você acessa não é coincidência, porque através de você existe um propósito de Deus. Mordecai sabia disso. E ao invés de se acomodar, ele permanece posicionado e não perde a visão da missão que tinha naquele lugar. Mordecai é usado para despertar Esther do propósito. Perceba que o livro é sobre Esther, a história é de Esther, mas Mordecai foi extremamente necessário para que hoje nós pudéssemos ler e aprender com a história de Esther. O Senhor ministrou meu coração. Nem sempre o seu nome vai ser destaque em algumas situações, mas isso não altera a sua participação na vida e na história de alguém. Fique tranquilo, porque ninguém pode saber o que você já fez. Seu nome pode não ser conhecido pelos homens, mas lembre-se que existe um memorial de obras. Mordecai fez muitas obras que levam o nome e o título de Esther, mas as suas obras ficaram registradas. No tempo certo, Mordecai foi recompensado pelo rei. Em Malaquias 3,16 diz: havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Não se preocupe com o que você tem feito e os homens não têm visto. Lembre-se que diante do Senhor existe um memorial de todas as suas obras. Ele sabe quem somos e o que fazemos. Que a nossa principal preocupação não seja ser reconhecido, mas ser conhecido no lugar certo, que é diante da presença de Deus. Que possamos permanecer na presença de Deus como Mordecai, independente da situação. Permanecer diante do propósito que Deus tem reservado para nós. Amém?